Fala pessoal, mais um episódio do Pod Queijo. Vocês acharam que ia me perder e eu sumir de vocês? Jamais. Sumi, mas voltei com tudo. Por quê? Porque fui convidado para um projeto uns meses atrás, de dois malucos. Só que é um projeto visionário, dentro da área que o Pod Queijo defende. E eu falava, por que não? Vamos estudar e vamos colocar isso em prática. E esse projeto nada mais é concretizado com o nome Ecos Soluções Empresariais. E eu com esses dois amigos e malucos aqui, extremamente competentes e inteligentes, tá? Não tô puxando o saco, né? Mas eu preciso, né, puxar também de vez em quando. Ser educado, né? Ser educado de vez em quando. Marcelo Rocha, Daniel Borges, que inclusive já gravou com a gente aqui, com a Ecos, com a Ecos Black. E aí fala, pô, Ecos Soluções Empresariais, Ecos Black, tem alguma correlação aí entre esses nomes? Sim, tem correlação assim. E, garotos, bem-vindos mais uma vez, né? Estamos aqui, Marcelo pela primeira vez, Daniel mais uma vez, para gravar esse episódio, para a gente falar por que Ecos Soluções Empresariais, por que Soluções Empresariais, qual que é o intuito da gente trazer esse assunto aqui pro podcast. E aí, faz uma breve apresentaçãozinha rapidinho aí, Marcelo, Daniel. Daniel já foi, então, Marcelo, bem-vindo. Diga aí rapidão, em 20 linhas, seu resumê, seu currículo, por favor. E como que a gente conseguiu se reunir para chegar na Ecos Soluções. Muito obrigado pela oportunidade, Sérgio. Tamo junto. A Ecos Soluções nasceu para trazer resoluções de problemas dos empresários. Eu sou Marcelo, formado em Finanças, Tecnologia da Informação também. Mais de 20 anos aí em multinacionais, trabalhando com controladoria, tesouraria, planejamento financeiro e estratégico. E agora com a Ecos Soluções Empresariais, para resolver problema de bastante empresário por aí. Cara, TI também? TI também. Eu não sabia, não. Eu achava que era só financeiro, cara completo, hein? Aí vamos pedir para ele programar umas coisas para nós, Daniel. Dani Boy, fala aí, cara, além da Ecos, todo aquele grupo que a gente apresentou no podcast, e aí veio o Ecos Soluções. Como que isso vai encaixar dentro do grupo da Ecos? Como que isso vai agregar mais ao ecossistema? Obviamente a gente sabe, né? Mas fala aí pro público. É isso aí, Sérgio. A ideia é que a gente tem um ecossistema dentro do grupo Ecos, com várias vertentes aí de trabalho, com segmentos diferenciados, e um deles, né, graças à nossa união aqui, a gente está criando aí mais um braço, que é a Ecos Soluções Empresariais, voltado aí, a gente vai falar mais detalhes, mas voltado a ajudar os empresários, as empresas aí, pequenas e médias empresas, que têm bastante dificuldades aí na parte financeira, e não só na parte da gestão, mas principalmente do operacional em si. Então, a ideia aqui é a gente aprofundar um pouquinho e usar todo esse ecossistema a favor desse novo negócio. Excelente. Nós vamos chegar a falar nessa ligação de cada perninha do grupo Ecos, né? E entender por que uma vai ajudar a outra. Mas vamos falar do que é importante, porque hoje nós vamos meter o dedo na ferida do pequeno e médio empresário, quiçá do grande também. Né? Então, assim, eu já começo com uma pergunta. Por que a empresa ainda sofre com o financeiro bagunçado? E aí, Daniel, vou começar... vou alternar as perguntas aqui, okay. Depois a gente começa a discutir mesmo. Por que o empresário acha que vai perder o controle financeiro ao terceirizar esse tipo de serviço? Então, Sérgio, um pilar bastante sensível em qualquer empresa é a parte financeira, né? E aí as pessoas têm bastante dificuldade em entender que também nessa área você pode ser ajudado. O empresário, o empreendedor que está ali no dia a dia, acaba que ele tem várias funções, várias atividades, só que ele não larga a mão do financeiro. E às vezes isso, o operacional suga tanto o tempo dele, no dia a dia do próprio financeiro, que acaba que ele fica investindo tempo em algo operacional e deixa de usar esse mesmo tempo a favor do negócio, em crescer e trazer mais resultado. Sem dúvida. Marcelo, você que trabalhou em... Cara, fala aí, Banco Volkswagen, Adidas... Brastemp, Martins, Algar, Peixoto, só financeiro de empresa pequena, né? É de multinacional e atacado nacional para cima. Esse medo
desses empresários em terceirizar esse tipo de serviço financeiro, esse medo ele é real? Ou a insegurança por não saber gerir e achar que ele vai perder fazendo esse tipo de serviço? Sérgio, o que eu costumo dizer é que é o seguinte, tem a diferença da parte operacional, que é os lançamentos, os controles bem, vamos dizer assim, bem físico mesmo de cada processo. E como as pequenas e médias empresas às vezes não têm uma visão, um dashboard, alguma coisa nesse sentido, ela acredita que ela fazendo, ela vai ter mais visibilidade do que está acontecendo. Então, essa falta desse gerencial, vamos dizer assim, que vem do operacional, às vezes traz essa insegurança para o empresário de achar que ele fazendo os pagamentos, ele fazendo os lançamentos, tendo esse controle mais próximo, deixa ele mais seguro, mas que não é uma verdade. Que a gente pode fazer a parte operacional e mostrar para ele o que o operacional está trazendo de retorno aí financeiro, ou como os números estão falando, né? Entendi. Cara, você tem exemplo mais comum, assim, que desses médios e pequenos empresários que eles cometem todo dia, ou então, assim, com muita frequência, erro financeiro bobo que pode prejudicar? Às vezes um assistente ou o próprio empresário está correndo atender um cliente e esquece de lançar um boleto no internet banking e aí vai pagar um juro. Então, assim, são pequenos detalhezinhos que vão incorrer em, às vezes, gastar mais dinheiro do que ele precisava para aquela atividade. Mas isso aí eu acho que é corriqueiro, né? Além de atrasos, a pessoa deixar de atender o cliente porque está tendo que fazer a parte operacional do financeiro. Então, assim, é bem tênue a linha ali. Entendi. É porque assim, o que hoje o médio e pequeno empresário pensa? Né? Aí eu te falo, eu também, como também sou empresário, a Ecos é mais uma, eu falo com propriedade, né? A maioria acha que o financeiro da empresa é simplesmente receber os boletos e pagar ele no dia. E a gente tem que contar com a sorte de ter dinheiro na conta. Exatamente. Detalhe. Tipo assim, hoje é dia de pagar o DAS, né? Aí você abre a conta e fala, graças a Deus, dá para pagar o DAS. Mas eu vou ter os meus produtos que eu recebo, vai vencer daqui a 3 dias. E é rezar de novo para cair dinheiro na conta pelos próximos 3 dias, sem planejamento nenhum, cara. Tipo assim, você não faz a maioria não faz a previsão do relatório de cartão, de boleto, de duplicata que vai cair nos próximos 3 dias para saber, vai dar para pagar, não vai, tô tranquilo, não tô, preciso vender mais à vista, não vou, tenho que fazer uma negociação rápida para entrar caixa na minha conta, né, fluxo. Não faz isso, Marcelo, não faz, cara. Não faz. Então assim, vamos além dessa, a BPO financeiro, que é um dos pilares fortes da Ecos Soluções, oferece isso, o BPO financeiro. Exatamente. Mas aí o cara pensa assim, 2 coisas. Uma, o cara vai controlar meu dinheiro. Vamos desmistificar isso. E segundo, se for só para pagar e receber conta, eu faço. E aí? Primeiro que a maioria dos empresários trabalham como bombeiros, né? Só depois que o fogo aparece que vai apagar, igual o Daniel acabou de falar aqui, né? Será que tem dinheiro? Será que não tem? Então, quando você tem uma previsibilidade, quando você faz a parte operacional bem estruturada, você consegue antecipar alguns passos que virão lá na frente. Então, eu acho bem complexo isso daí de falar que é só o financeiro, né? Então, se o controle vai gerar muita informação e, principalmente, o empresário pode ficar tranquilo, a gente não vai ser a esposa que vai ficar dando palpite no que ele vai fazer com o dinheiro. A gente só vai mostrar para ele, tem, não tem, sobra, não sobra, falta, não falta, quando vai faltar, quando vai precisar. Então o BPO vai vir para ser, eu costumo dizer que é o músculo mesmo. A gente vai ser o braço dele fazendo os lançamentos, toda a operacionalização, que em alguns lugares é de tesouraria, outros lugares é contas a pagar, contas a receber, para que ele tenha só a parte estratégica e a decisão de qual ação que ele vai tomar. Entendi. Eu ia só complementar, porque às vezes as pessoas estão assistindo e não conhecem esse termo BPO financeiro. Isso. O que é BPO financeiro? Nada mais é do que terceirizar o seu contas a pagar e o seu contas a receber. Nada mais do que isso. Então, ao invés de você ter um funcionário lá que fica o dia inteiro, por exemplo, por conta disso, de fazer os contas a pagar, fazer os contas a receber, existe esse novo segmento no mercado, que chama BPO financeiro, que você, empresário, terceiriza para uma empresa, entre aspas, ir lá e apertar o botão para você.
Então, é uma forma de você liberar as pessoas que estão ali com aquele serviço operacional. Você consegue, usando esses mesmos funcionários para outras atividades estratégicas, para obter mais retorno para o negócio em si, né, crescimento, enfim, a parte mais estratégica. E, ao mesmo tempo, você vai ter um suporte de uma empresa sólida, que consegue além de fazer essa parte do operacional, do contas a pagar, contas a receber, mas também te fornecer alguns relatórios, algo a mais que ele não teria fazendo sozinho. Bacana. Então o conceito é esse. Não, e assim, eu pensei numa coisa aqui agora, Daniel. Terceirização é uma coisa antiga. Né? A gente olha lá 20, 25 anos atrás, qual que era a terceirização mais comum no Brasil? Atendimento call center. Exatamente. As grandes empresas todas já tinham visão. Para que ter um custo gigantesco de espaço, contratação de centenas de atendentes, supervisores, coordenadores, para fazer um atendimento da nossa empresa, sendo que a gente pode terceirizar. Então as grandes empresas já tinham essa visão lá há 30 anos atrás e já começou a fazer essa transição de atendimento próprio para atendimento terceirizado. Cara, pouquíssimas pessoas, a maioria dos empresários, eles acham que dominam os números, né? Mas na verdade está tudo no escuro. E não quer largar o osso, não quer terceirizar uma coisa que ele sabe que ele não domina, uma coisa que ele não entende, de números que ele não sabe fazer leitura, não sabe fazer planejamento, tomar decisão estratégica nem nada, mas insiste em não terceirizar por receio ou por medo. Então, a gente precisa... a gente está aqui não só para ficar vendendo o serviço, mas para convencer vocês de que não vale a pena insistir num erro de cuidar do seu financeiro, sendo que você não domina o assunto. E é por isso que hoje grandes empresas estão se dando bem, assim como a Eco Soluções, porque, cara, a gente pegou cara aqui e formou uma equipe só de gente maluca em financeiro que sabe ler um gráfico e fala, cara, eu sei exatamente onde é que vai dar isso aí. Então, assim, o risco, cara, que o empresário hoje, o pequeno e o médio, está sofrendo. E outra coisa, ele nem faz ideia do custo que ele vai ter se ele terceirizar esse serviço, né? Vai ser, outra coisa que eu queria até falar, assim, para o Marcelo, que trabalhou com financeiro a vida inteira. Em termos de custo que as grandes empresas tinham com financeiro, aquele assunto que você falou assim, cara, eu tinha X milhões todo mês para pagar com tantas pessoas. Então hoje as empresas que contratam gente para o financeiro tá gastando mais do que devia, ou não é? Sim, isso pode ser um grande fato, porque ele vai pagar aí trabalhista, impostos e tudo mais em cima de ter uma folha de pagamento para poder ter uma operacionalização. Então, ou ela vai investir em pessoas ou ela vai investir em tecnologia. Aí ela vai ter que fazer essa escolha, ou ela vai ter que automatizar muito o processo financeiro dela, para que ela não dependa nem de terceirizar e muito menos de funcionários para isso. Então, para o pequeno e médio empresário, uma BPO vem para sanar isso. Esse investimento não precisa fazer investimento nem em tecnologia e nem em pessoas, porque a BPO vai suprir essa necessidade dele. Então, a gente vai estar aqui 24 horas por dia, 365 dias por ano, com as melhores tecnologias, com as melhores metodologias para fazer o financeiro do empresário. Então, terceirizar é mais inteligente do que contratar um funcionário CLT para cuidar do financeiro da empresa. Com certeza. Tem vários aspectos nisso, né, Sérgio? Cada vez mais as empresas estão indo para um caminho de especialização, de se tornar qualificadas e tudo mais. Então, se existem essas soluções, igual a Eco Soluções no mercado, que é especialista nesse tipo de serviço, de prestação de serviço, por que não avaliar essa empresa? O que você tem de ganho? Você está trabalhando com uma empresa especialista naquele segmento, entre aspas, é o que ela só faz, então ela tem que fazer muito bem feito e cada vez melhor, aprimorar os processos, enfim, melhorar o nível de serviço com qualidade, né? Além disso, existe a parte do custo em si, que o Marcelo comentou. A partir do momento que você contrata uma empresa e não tem mais, ao invés de ter a sua operação interna com pessoas e tudo mais, além de ser uma prestação de serviço ali da relação cliente-fornecedor, que você vai ter uma prestação de serviço de alta qualidade, você já não vai estar mais comprometido com a parte financeira, não só de salários, mas de encargos e principalmente aí um possível passivo trabalhista aí, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro é a análise de custo, né? Dependendo do projeto, né? Igual o próprio nome fala, Eco Soluções,
A gente avalia qual que é a necessidade do cliente e vamos propor a melhor solução para aquele cliente, totalmente customizado. E na grande maioria dos projetos, a gente consegue entregar mais do que ele tem hoje por um custo menor do que ele tem tendo funcionário interno. Então, Top. Até porque, além da BPO, a EcoSoluções oferece tesouraria, estruturação financeira, serviços de contabilidade. Então, assim, cara, isso a nível Brasil. Nós não estamos falando que nosso nicho tá só na nossa cidade. Cara, contabilidade tá ruim para você, quer trocar? Conversa com a Ecos. Nós temos uma equipe de contabilidade assim, especialista em PJ, fora também PF, mas aí é consequência do PJ que está ali, que é o pulmão realmente da empresa e das famílias que estão ali trabalhando. Temos a questão de FP&A, que é o é bonito o nome, né? FP&A e tal, mas nada mais é do que um planejamento financeiro em termos de... Cara, como assim FP&A? Marcelo, dá um exemplo legal de FP&A para uma empresa, não só assim, dinheiro entra, dinheiro sai, paga a conta. O FP&A é Financial Planning and Analysis, né? Então, a gente Bonito, vai analisar exatamente os dados financeiros da empresa. Então, assim, eu não sou especialista em comercial como você, mas eu vou chegar para você e mostrar uma estratégia que, para melhorar o financeiro, você vai me ajudar. Então, Sérgio, é melhor a gente fazer um comercial, é melhor a gente fazer uma propaganda, que os números financeiros vão trazer essa questão. Então, o planejamento financeiro vai trazer os números financeiros para que a gente tenha estratégias que às vezes não é financeira, é às vezes operacional. Então, melhorar custo, melhorar a produção, melhorar o marketing, melhorar o comercial, as vendas, algumas coisas. O resultado como um todo, né? Assim, o suporte para tudo. Uma pergunta que, inclusive, eu tenho uma dúvida aqui. Qual que é o momento ideal para a empresa crescer? Ela chega num patamar que ela fala assim, agora eu preciso crescer. Cara, a maioria das pessoas, 99% dos empresários, não sabe esse momento. Quem vai dizer para eles o momento? Isso. Por exemplo, o financeiro vai mostrar muito, porque se eu crescer com um custo junto, eu não estou crescendo, eu só estou engordando. Então é bem diferente isso, é bem tênue. Entender qual é o momento de dar o próximo passo, de investir em tecnologia, de investir na melhoria do produto, de investir em marketing. Então, assim, a gente vê a Ecos aí, né? Como ela foi se colocando no mercado através das estratégias que ela foi conhecendo, através dos números e dos indicadores dela. A gente olha a Ecos aqui, falando um pouco da Ecos, né, Daniel? Nos últimos 4, 5 anos, ela realmente deu grandes passos nas regiões aqui, próximas e metropolitanas. Aí você fala, pô, os caras começaram grande. Não, vocês estão falando que vocês estão no mercado desde 2011. É isso aí, um dia de cada vez. Um passinho de cada vez. Depois de longos 9, 10 anos, ou até mais, foi 2020 que começou a... 2021 que a gente começou essa nova etapa da empresa. Ou seja, a empresa ela precisou de 10 anos para aprender a lidar com o mercado para falar, agora chegou o momento. Então, assim, não tenha pressa, mas faça da forma certa, faça da forma correta. Né? O dinheiro não é só número ali para você pagar a conta e receber, é muito mais do que isso. Cara, você que trabalhou no financeiro especificamente aqui, você já pegou cliente que mistura conta pessoal com conta da empresa? Essa pergunta aí, ela é quase sempre sim, porque a maioria dos empresários começam seus negócios misturando a vida pessoal com a vida da empresa. Isso tá certo ou tá errado? É bem perigoso, é bem complicado. A gente tem exemplos bem próximos aí de que fizeram isso por um tempo, e depois que eles entendem essa parte de separar, tanto é que, por exemplo, uma das soluções é trazer um contador e o jurídico para mitigar a exposição do seu patrimônio pessoal perante a empresa. Então, se você sabe como jogar o jogo, é mais fácil até de você proteger a sua casa própria, onde você mora com seus filhos e tudo mais. Então, a inexperiência, a falta de especialização, às vezes em alguns conhecimentos financeiros, tributários e jurídicos, expõe o empresário ao risco. Acho que às vezes isso que gera um pouco de medo em se empreender hoje no Brasil, né? E a estatística fala que a maioria das empresas abrem e fecham muito rápido por conta dessa falta de preparo. Cara, fugindo um pouco da pergunta, por que as pessoas insistem em achar que deixar o CPF mais forte é melhor do que o CNPJ? Essa é uma pergunta, assim, uma contabilidade respondeu, né? Porque, cara, eu não tenho outra resposta a não ser ego. Porque, assim, o CPF paga mais imposto,
Ele corre mais risco de perder o patrimônio que ele conquistou. E o CPF em si não gera receita. O CNPJ... O correto é a empresa gerar valor para a pessoa física. Então, assim, através dos dividendos, por exemplo, que é uma palavra muito falada aí no mercado financeiro. Demais né? da conta. Então, assim, a empresa tem que gerar ali dividendo para que o CPF seja forte e ele tenha uma vida separada do CNPJ. Então, assim, o empresário como pessoa, ele tem que ter a sua estrutura dele lá. Só que ele tem uma vantagem de poder ter um CNPJ para poder fazer algumas inteligências tributárias para poder pagar menos impostos ou proteger mais a movimentação desse dinheiro. Então, no meu ponto de vista, são dois organismos separados, mas que um alimenta o outro. No início, a pessoa física alimenta o PJ. Depois, esse tem que ser invertido. O PJ tem que alimentar o CPF. No sentido de que como se fosse o trabalho dele, né? A empresa dele não é o trabalho dele, então assim, ali tem que vir a fonte de receita dele como pessoa física. Bacana. E de que forma esse empresário vai conseguir inverter esse papel do CNPJ ser mais importante que o CPF? Porque ele pensa assim, então você está falando que eu tenho que entender de tributo? Eu tenho que entender de número, eu tenho que entender disso, e o meu tempo para vender, como é que fica? Eu sou um pequeno empresário, eu sou um médio empresário, eu não tenho tempo para ficar estudando financeiro e eu estou precisando lá vender meu produto, vender meu serviço e tudo mais. Liga para a Eco Soluções. Pronto, a solução está aí. A solução está ligar para a Ecos Soluções. Cara, o Daniel falou uma coisa interessante. Desculpa te interromper, Sérgio. Pode que, interromper à vontade. O cliente... O empresário tem que entender que ele tem que fazer o que ele é bom e deixa que a gente faz o que a gente é bom. A gente vai mexer com o seu financeiro. Enquanto se o seu negócio é vender, vá vender. Mas tenho que pagar a conta. A Eco Soluções Empresariais vai estar pagando essas contas. Pode ficar tranquilo. Foque no que você é bom. Que a gente vai estar focado 100% no que é bom do lado financeiro para você. Acho que esse é o recado. Basicamente esse é o recado. Porque assim, o cara tá arriscando assim, não, eu quero ter o financeiro contratado por mim aqui dentro da minha empresa. Mas aí o cara vai contratar alguém. Se ele quiser contratar alguém muito bom, ele vai ter que pagar. Vai custar caro. Não é que vai custar caro. Vai custar o nível da competência do profissional que ele vai contratar. Para você ver como que a Eco Soluções ela é bem aberta, se você quiser ter o funcionário seu dentro, a gente estrutura seu financeiro também. Se você achar que esse é o melhor caminho, a gente está aqui para trazer o melhor caminho e não para te impor alguma coisa. Então o cara não precisa deixar de ter o financeiro na empresa dele. Se ele não quiser, ele quiser correr o risco tributário, trabalhista, tá tudo bem, mas ele acha que isso dá mais segurança para ele, nós também temos a solução para ele. Porque ele vai contratar alguém financeiro. Se ele for contratar alguém especializado financeiro, o custo dele vai ser alto. Coloca esse tributo, risco trabalhista, um monte de outras questões aí. É muito mais barato ele vir para a Eco Soluções e a gente fazer a parte para ele. Mas nós estamos abertos, né, Daniel? Para que isso aí, o próprio nome já fala, soluções. Então, a gente tem uma série de serviços e que vai ficar a critério aí do nosso cliente escolher qual desses serviços ele quer estar adquirindo com a gente, nessa prestação de serviço, né? E voltando um pouquinho nessa pergunta que você falou, Sérgio, o que acontece? A gente fala muito que o time é reflexo do líder. Como que, igual o Marcelo falou, cada um no seu quadrado, né? Como que um empresário que não tem perfil, vamos supor, né? Não tem perfil para fazer a gestão financeira, o negócio dele é comercial, é ir lá e vender. Como que essa pessoa vai liderar um time sobre um tema que ele não tem tanta propriedade? O risco, a probabilidade de não dar bom é gigante, altíssima. Então, eu acho que esse é um outro ponto bastante interessante, né? De ter que os empresários precisam entender que cada um é bom em algo e tem que investir tempo no que ele é bom. O restante, existem alternativas para fazer essa parte da execução. Seja, pode ser no financeiro, igual a gente está falando, né? Pode contratar uma pessoa, referência do mercado, tal. Claro que vai ser bastante caro essa pessoa. Mas ele tem essa opção, se ele quiser, ele pode contratar a gente para fazer essa parte que a gente é bom, é o nosso know-how, enfim. Então, eu acho que é um ponto bem importante para todo mundo pensar, que nem sempre a gente vai conseguir liderar
e de uma forma efetiva aos tópicos que a gente não tem dominância. Bacana. Cara, você estava falando no making off aqui, no exemplo da geladeira que eu achei interessante. Porque assim, a gente nesse exemplo seu demonstra que o financeiro, ele inclusive mexe nos números do comercial. Mexe Não fica tudo, só pagando e recebendo conta, né? Porque tem aquela briguinha, né? O comercial só depende dele, não precisa depender de ninguém. Aí o financeiro fala, pô, mas sem o financeiro o comercial não tem nada a ver. Não existe quem é mais importante do que o outro. Mas, cara, fala o exemplo da geladeira aí, que isso aí é importante, que ocorre todo dia, esses erros nas empresas. Eu trouxe um exemplo aqui para você, porque eu trabalhei em financeiro, às vezes, em áreas de negócio, né? O financeiro está no RH também, o financeiro está lá no pós-vendas. Então, a historinha que eu contei para você a respeito da geladeira e que o financeiro está ligado em tudo. Tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional que contratou um call center bem famoso aqui na cidade para poder fazer essa parte de pós-vendas. E algumas vezes, algumas geladeiras que iam para manutenção não conseguiam ser resolvidas pelos técnicos. Então a gente tinha a liberdade de mandar uma outra geladeira. Porque para nós é muito mais barato eu trocar a geladeira para o cliente do que perder um cliente. Então isso aí é uma coisa que às vezes o empresário não está percebendo, mas esse envio de uma nova geladeira e pegar a geladeira antiga estragada gerou um custo, mas também gerou um ganho, porque eu tenho um cliente fidelizado ali. Então, assim, a qualidade é uma das coisas que também a gente vai prezar muito aqui na EcoSoluções. Então, nossa contabilidade não é igual a que você vive aí, não. O nosso financeiro não é igual ao que você vive aí, não. Nós vamos fazer uma coisa bem diferente, né? A gente quer mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, que aqui tem um trabalho de qualidade e com especialização. Vou dar um exemplo que eu passei agora recentemente, de uma empresa de um amigo meu, que inclusive tá vindo para nós também. O cara tem uma empresa de serviço de climatização. E aí, cara, coincidentemente, numa das minhas empresas, o ar deu problema. Fui acionar a garantia, tive que ligar para a fábrica me deu a lista. A primeira empresa da garantia era a empresa do meu amigo. Só que eu não sabia. Aí liguei e tudo mais. Cara, o pessoal não me dá retorno. Aí eu liguei para ele, descobri que ele era o dono, liguei para ele e falei, cara, vou te dar os prints da conversa, me ajuda a resolver isso aí. Ele falou assim, cara, menino que você mandou aqui mensagem nem tá mais aqui, era do financeiro. Eu falei assim, inclusive você fez um serviço pra mim ano passado, que eu tô pedindo boleto até hoje. Eu tô te devendo tem 1 ano, só que vocês não me mandam boleto nem nada. Ele fala assim, se fosse só você tava bom. E serviço que eu já prestei de 20, 30 mil reais que até hoje tô sem receber. Ou seja, contratou um financeiro que ele achava que era bom e o cara não tava enviando nem os contas a receber. Em formato de link, boleto, chave Pix, nem nada. O cara tem mais de 100 mil na praça para receber e tá desesperado por conta disso. Aí vai vir para a EcoSoluções e nós vamos conseguir resolver o problema dele, assim como já resolvemos de vários outros clientes também. E assim, Sérgio, esse caso aí que você trouxe como exemplo, é um erro básico, né? Que a correria do dia a gente entende que isso acontece por conta da correria do dia a dia, de ter uma gestão centralizada no dono, enfim. O que acontece? Esse caso aí, ele não tem nenhum relatório do que ele tem para receber. Porque senão ele sabia o que tinha, quem cobrar, onde procurar, né? Um outro exemplo que você acabou de dar. Como que um funcionário tem um contato com os clientes através de um número que não é da empresa? É um detalhe simples, mas faz toda a diferença. Esse funcionário que você disse, ele saiu da empresa, se o número fosse corporativo, entrava outro e estava tudo certo. Ali a vida da empresa seguia. Então, sim, tem vários detalhezinhos que comprometem o todo da operação e que o empresário, por estar ali no dia a dia, ali muito envolvido com a operação em si, não consegue nem ter tempo e nem conseguir ter uma visão do que ele pode melhorar e mesmo em coisas básicas que pode comprometer o futuro do negócio dele. Basicamente é isso aí. É parar de errar e com coisas pequenas e o cara achar que não vou terceirizar porque eu tomo conta de tudo, só que ele está perdendo tempo em organizar um processo administrativo, organizar um processo comercial, tá perdendo venda pra caramba, porque enquanto o empresário tá preocupado em pagar e receber conta, o concorrente tá vendendo. Exatamente. Uma simples conciliação tinha resolvido esse problema do cliente que tá por aí. Uma conciliação bancária que a EcoSoluções faz de olho fechado, né? Uma coisa simples. A gente ia falar da contabilidade, mas a gente não conseguiu trazer a nossa equipe da contabilidade, mas só para orientar assim, a questão contábil.
Todo empresário acha que contábil simplesmente é um contador que emite guia, aperta o botão do imposto e fala, pronto, esse mês são seus impostos para pagar e toma o meu honorário. Né? A Ecos ela tem muito mais, ela vai muito além de emissão de guia de imposto, apertar um botão e emitir a guia os seus honorários. A contabilidade, ela traz muito lucro para a empresa. Talvez não em forma de gerar receita, porque o comercial que vende gera receita. Sim. Mas ela traz muita rentabilidade para o empresário quando ela entende de tributação, regime tributário, alíquota, né? Formas de poder enquadrar o empresário ou até falar assim, olha, eu estudei os seus números e aí a gente consegue fazer esse mês sobrar mais, sobrar menos, pagar mais. Então, a contabilidade da Ecos Soluções, ela veio para literalmente trazer um diferencial no mercado. Então, mas todos prometem a mesma coisa. Prometer é fácil, né? A gente também pode prometer 1 milhão de coisas aqui que nós vamos dar certo, mas quem está aqui e está vendo o resultado é o famoso, né? Falar é fácil, fazer é difícil. Então, nossa contabilidade aqui não é simplesmente apertar um botão e enviar guia, é simplesmente mudar a vida tributária do empresário, beleza? Cara, vamos falar um pouco mais assim. Fala. A nossa contabilidade vem para proteger até o seu patrimônio. Então, preste bastante atenção nisso, que pode ser a chave da sua porta bem feita aí, você não ter medo aí de empreender. Vou perder minha casa, vou perder meu carro, vou ter que vender meus chinelos. É verdade. Então a contabilidade não vem aqui para tirar a guia, não. Ela vem aqui para... Ela bate pesado, né, velho? Assessoria e te deixar bem seguro aí para você poder fazer suas vendas, fazer seu negócio prosperar. Aí. Na última reunião nossa, a contabilidade impediu que o nosso cliente perdesse até um inventário aí que tá rolando no mercado. A contabilidade bateu um soco na mesa e falou assim, não, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Me fala uma contabilidade que faz isso. Enfrenta o cliente. Peituda, né? Cara, vamos lá. Nós estamos dizendo que a Ecos é o quê? Planejamento, controle, indicadores. O que mais que a gente vai levar para as empresas? Principalmente o músculo, né? A gente vai apertar o botão para ele lá, para ele ficar tranquilo que os botões que precisam ser apertados do financeiro aí, da geração de guias, de impostos e tudo mais, tudo isso vai ser feito por nós braçalmente e ao mesmo tempo desse trabalho braçal nós vamos gerar indicadores, munir eles de informações para que o empresário tome a decisão. Eu vou passar para a próxima fase de crescimento, vou diminuir um pouco o meu ritmo, o que eu vou fazer. Eu costumo brincar muito com a gente aqui, é que o dinheiro do empresário é mais caro do que o do banco, tá? Isso aí a gente um dia ainda vai falar sobre isso. Então o seu dinheiro, Sérgio, ele é mais caro do que o do banco. Explica por quê. Porque essa pergunta gera um monte de interrogação. Aí o cara fala assim, tá, beleza, o cara financeiro falou isso. Por que ele é mais caro? Vamos lá, Sérgio. Igual a gente falou aqui de proteger o seu patrimônio pessoal. Sim. Se eu tiver que colocar sua casa para dentro do negócio para ele funcionar, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que buscar algumas outras formas. A linha de crédito, então no ecossistema da Ecos tem algumas outras formas de você entender como que esse dinheiro pode fazer parte do seu negócio. E aí a sua dívida lá, o seu empréstimo, ele vai estar nos números e a gente vai calcular isso de forma que ele caiba dentro da sua operação. Não de que a gente vá lá na sua casa pegar dinheiro com você toda semana. O famoso aporte do empresário, né? Então, quando o empresário começa a abrir o negócio, ele começa ali, aporta dinheiro. A gente tem que estudar e trabalhar isso para que ele tenha uma saúde financeira de que o dinheiro pessoa física dele não seja tão necessário mais na operação e a operação seja um ser vivo, um ser vivo sozinho ali, sem necessidade de ter o CPF intervindo no CNPJ. Aquela conversa que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Diferença do CPF pro CNPJ. Cara, saldo na conta é controle financeiro? Quem me dera, né? Ter negativo ou positivo? Porque assim, independente se ele for positivo ou negativo, não significa nem que é lucro, nem que o negócio é rentável, não significa nada. Significa que tem dinheiro na conta ou falta de dinheiro na conta. Agora, o que isso está refletindo? Só os números, os controles que a gente faz na parte financeira para te falar o que isso significa. Pode ser que você está tendo dinheiro em conta, mas está devendo um monte de gente. Ou poderia ter que receber igual o cliente. Ainda tem muito mais dinheiro para entrar. Então, esse número está falando o quê?
Então a resposta é, não é. Saldo na conta nunca, controle não de é e forma nunca foi o alguma. controle financeiro. Não, controle é porque muita gente confunde isso, né? Não, minha empresa tem dinheiro na conta. Hein? Por que eu Então vou tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo resolvido. Minha empresa tá indo de vento em polpa. Aí bate um vento, acabou. É porque assim, qual que é o ponto? A empresa ela não quebra de uma vez, né? Então assim, se o cara vê dinheiro, né, a empresa tá com dinheiro em conta, ele acha que tá tudo bem, só que às vezes a empresa pode estar quebrando, só que ele fala, pô, esse bolo de neve que a gente vê em muitas empresas, cara, durando 6, 5, 10 anos, só que o cara sempre reclama que o dinheiro não aparece, o dinheiro não sobra. Só que o cara tá 5, 6, 10 anos no mercado. Sérgio, eu posso te falar algum dos exemplos que eu tenho de minha experiência profissional, de ver empresas multinacionais com a conta muito negativa, mas ser um negócio ultramente rentável. A estratégia para aquele momento é que ela esteja negativa na conta, para que ela possa fazer a sua expansão, o seu crescimento. Então, tá vendo como que não tem nada a ver com controle? E hoje eu digo, o novo petróleo são as informações. E as informações só vêm dos controles. Então, a gente precisa ter um controle com métodos para que a gente possa ter as respostas e as decisões necessárias. Cara, isso é buga a mente da galera. Dizer que uma empresa multinacional tem milhões negativo na conta porque ela está crescendo e ela é extremamente lucrativa. É isso mesmo. Não, aí eu quero entender. Explica isso aí. Aí nós vamos para a gente vai para a parte tributária, a gente vai para a parte de DRE, de balanço. Então, assim, pensa você está comprando uma casa. Você está crescendo seu patrimônio. Aquela casa, você vai ter que pôr dinheiro nela ali, investir. Então, você comprou uma casa lá na Ecos Black. Você vai ter só saída de dinheiro. Nossa, mas eu estou ficando pobre, meu negócio está ruim. Não, você está fazendo investimento. Então, você está aportando ali. Daqui a um tempo, você vai voltar lá na Ecos e falar, Ecos, vende para mim. E o lucro que você teve em cima disso daí? Então, tá vendo como você passou um tempo no vermelho para depois a conta ficar mais azul do que estaria se o dinheiro tivesse lá na conta parado, sem nenhum investimento. Entendi. Não sei se eu fui claro. Não, totalmente. É assim, eu já tive empresários que vieram aqui, cara, eles têm assim, um pensamento de que pro dinheiro entrar, ele primeiro tem que sair. O dinheiro tem que sair, o dinheiro tem que ser investido. Só que ele tem que ser investido com inteligência. Se investido com inteligência, ele vai te dar o retorno. Mas primeiro você tem que sangrar. A famosa lei, né? Ação gera reação, né? Se você ficar parado, não vai sair do lugar, não vai... deixar o dinheiro lá na conta achando que a empresa tá boa e o dinheiro fica lá quietinho, é ilusão pura. A gente volta para aquela pergunta, qual o momento? Então, eu tô com dinheiro... vi o meu saldo da conta, tenho X milhões lá. É hora de eu investir ou é hora de eu segurar? O que eu tenho que fazer com isso? Então, são informações que vai te mostrar se você tem que ir para o próximo passo, se você tem que dar um passo para trás, entender qual que é o jogo ali. Então, me desculpe, empresários, saldo na conta não é controle e não significa praticamente nada. Isso aí. E assim, Daniel, você falou uma coisa no making também, assim, que empresário acredita muito em empresas que fazem promessas, né, de entrega de baixo custo e alta qualidade, né? Isso no fim, qual que é a consequência? Porque assim, é o que eu falei pra vocês, né? Prometer é fácil. Minha contabilidade é a top, meu financeiro é o top, minha imobiliária é a top, minha lavanderia é a top. Prometer é muito bom, mas aí assim, qual que é a resposta do mercado quando vem esse tipo de empresa e acaba atrapalhando o restante daquelas empresas que realmente querem entregar um serviço de qualidade? Então, Sérgio, o mercado ele é o mesmo para todo mundo, né? Ele é duro, ele é difícil, mas ele é muito justo. Então essas empresas hoje que chegam, independente do segmento, fazem promessas e na hora que vai fechar o negócio, e na hora da entrega, não entrega nem metade daquilo que eles prometeram, elas não têm durabilidade aí no mercado. E aí, ao mesmo tempo, abre uma oportunidade para quem trabalha sério, que é o caso da Eco Soluções, para quem realmente entrega algo diferenciado, que além de falar e prometer, na hora da execução, tudo que foi dito vai ser mostrado para o empresário. Mas eu vejo muito isso, que o mercado... Ele por si só,
ele já faz esse filtro com o tempo, né? No início, esse tipo de negócio, tipo de empresa consegue alavancar, consegue muitos clientes, mas é questão de tempo para ela cair aí e até sair do mercado aí. O risco, Daniel, além desse aí, é quando o empresário toma essa decisão errada de contratar alguém que oferece baixo custo com alta qualidade, é quebrar. Exatamente. A maioria das empresas, elas não tem fôlego financeiro para aguentar uma pancada, um tombo. Quantos casos a gente já viu de contabilidade que errou, né? E grandes empresas aí conhecidas, por algum erro interno, perdeu alguma data de pagamento, ou fez algo que poderia ter sido diferente. No final, a conta vai para quem? Vai para o empresário, vai para o CNPJ, não tem jeito. Então, é uma decisão muito importante quando o empresário chega e vai contratar, seja contabilidade, seja financeiro, qualquer outro tipo de fornecedor dentro do seu negócio. É um quesito aí que ele precisa realmente entender os detalhes da empresa, quem está por trás, se realmente é uma empresa que entrega aquilo que promete, porque é o negócio dele que ele está colocando na mão de uma outra pessoa. E aí, se essa pessoa não fizer direito o trabalho, quem vai ser o responsável no final das contas, quem vai levar o prejuízo é o empresário que escolheu a empresa errada. Quem leva o fumo é isso. É o empresário que está ali no contrato social. É isso aí. O cara terceirizado, ele vai falar, pô, você quis me contratar. Na hora do ele problema. Simplesmente chega e fala, desculpa, errei e vida que segue. Né? A gente nunca viu nenhum caso em que houve erros, na parte financeira principalmente, falando específico de contabilidade, que houve erros que a empresa de contabilidade assumiu aquele erro. Assumiu, que eu falo no sentido de pagar algum prejuízo que ele causou ao empresário. Ela assume que errou, que poderia ter sido diferente, mas o boleto... O prejuízo... vai pro empresário. Lamento a sua frustração, mas... o prejuízo é seu. É isso. É isso aí. Você já passou outros perrengues nos financeiros? Você já passou, Marcelo, nesse ponto de prejudicar, às vezes, os números da empresa? Assim, eu não estou falando seu erro, mas erros que você já conviveu, não só da empresa, mas você tinha uma vasta gama aí, rede de network de financeiro, você fala, não é possível que o cara fez isso. Eu vou te falar que até internamente, já voltando para o cara que tem a empresa, que é o financeiro interno, na Volkswagen, não sei se eu posso falar o nome. Já falou, cara, agora você termina, né? Agora vai. A gente teve uma visitinha de um auditor da Alemanha lá na época, porque foi misturado OPEX com CAPEX, só para vocês entenderem, OPEX é a parte operacional, financeira operacional, e o CAPEX é investimento. Quando você mistura essas duas contas, você maqueia o número aí e confunde a cabeça. Então, um planejamento que era 2018, ele se realizaria em 2013. Então, só para você ter uma noção de que é um erro, às vezes, de metodologia ou de conhecimento que pode gerar. Então, eu posso atrasar 5 anos uma mudança, ou eu posso estar com ela na minha frente, só que eu não estava conseguindo ver muitos números. Então, assim, é um erro, ou às vezes desconhecimento também faz com que a gente cometa algumas coisas que não são legais para o negócio. Então, isso daí é uma prática. Então, na Volks, a gente teve esse percalçozinho aí. E aí, assim, mais uma dúvida que fica de quem está assistindo. Muito bonito, muita palavra bonita, a gente entrega solução, todo mundo aqui domina o assunto financeiro, contábil e jurídico também. Aí o cara fala, isso aqui não é para mim, cara, eu sou pequeno empresário, eu ganho pouco, isso aqui é caro para mim. Não é caro. Não é complexo. É simplesmente o conhecimento. Então, é aquele negócio o que o Daniel falou muito aqui, reforçou. O que ele é bom? De vender, deixa o financeiro com a gente. Pode ficar tranquilo que a gente conta até em historinha de quadrinhos para poder explicar para a pessoa o que está acontecendo. Mas ele tendo essa parceria para resolver o problema dele, ele vai ter muito mais segurança de entender isso. Então, assim, desculpa os palavreados bonitos aí, que eu tentei explicar um caso, mas é simplesmente a alocação de dinheiro no lugar errado, ou seja, eu estou olhando para o saldo bancário que está cheio de dinheiro, mas não estou fazendo o investimento que deveria estar fazendo. Essa é a resposta. E a gente vai estar aqui para te assessorar e auxiliar nessa parte aí. Então, assim, para a gente desmistificar mais uma vez, o cliente, primeiro, ele não perde o controle.
Nenhum. Ele ganha gestão. Nem a decisão é dele. A decisão continua sendo do empresário. O ponto principal, o Sérgio, é que a gente vai fornecer, fora a parte de operacionalizar, né, vamos dizer assim, o apertar o botão, mas o grande ganho para o empresário é que a gente vai fornecer informações para ele tomar a decisão, para ele ver que caminho que a empresa dele tá, para onde vai, só que 100% da decisão, do controle, é ele, é o empresário. Então, a gente está entrando, a gente vai entrar dentro dos negócios dos empresários no intuito de fornecer informações para a tomada de decisão. Mas no final, o negócio é dele. É ele que vai decidir, é ele que vai controlar, é ele que vai falar assim, ó, paga essa conta, paga essa amanhã, enfim. Tudo é ele. Só que a gente acredita que essa parceria, essa prestação de serviço, vai conseguir fornecer para ele subsídios para ele tomar decisões mais assertivas do que ele toma hoje, que a grande maioria, vamos dizer assim, escolhe os próximos passos aí, literalmente no escuro. Então ele escolhe, vai dar certo ou não vai? E o custo é muito alto, o custo é dele, o prejuízo é sempre dele. Então a ideia é essa, a gente suportar para que ele consiga aí seguir bem sólido e desenvolvendo um negócio. E tudo isso aí de forma automatizada, tudo de sistema, nada manual, como 99% das empresas hoje trabalham. 100%. Eu acredito que a gente vai utilizar as melhores tecnologias para atender o cliente, né? Se ele já tem um sistema, a gente vai usar o sistema dele, se ele quiser isso. Se não, a gente tem as ferramentas que a gente utiliza aqui dentro. É uma coisa que é uma parceria. A gente vai ser o braço dele e entender como é que ele gosta de ver o jogo. A brincadeira é que nós vamos mostrar a foto da empresa dele para ele falar, nossa, eu queria ter mudado a posição. Vamos tentar mudar a posição da foto para a foto ficar no seu agrado. Tentando dar um exemplo assim mais lúdico para entender que o que nós vamos fazer é tirar a foto e falar, o ângulo não ficou bom, vamos melhorar o ângulo. E, então essa é a qualidade que a Ecos vai trazer para o empresário. Tá? E aí, completando o que o Marcelo está falando, hoje o principal ativo aí, o que mais vale, a gente fala, é o tempo. Então, o que acontece? O tempo não só na questão da pessoa física, mas também na pessoa jurídica. Talvez você tomar decisões lentas ou demorar para tomar decisões muda completamente, porque o mercado é muito dinâmico. Então, diante disso, diante de sistemas, inteligência artificial, a nossa ideia é de usar todas essas ferramentas para conseguir fornecer o mais rápido possível, né, praticamente online aí, as informações do financeiro para que o empresário consiga visualizar ali naquele exato momento a situação da empresa e possa auxiliar ali na tomada de decisão rápida, que é o mais importante que eu vejo é isso. É isso aí. Velocidade. Então, meninos, vamos para os momentos finais então, já falamos bastante aqui. Só para a gente resumir então, o que a Ecos Soluções traz para as empresas nesse quesito de terceirização da questão do segmento financeiro e também sermos o escritório de contabilidade jurídico para dar todo o apoio e assessoria para os empresários da onde quer que você esteja assistindo agora. A questão é o seguinte, empresário que quer vender e também cuidar do financeiro, tá lascado, cara. Aqui a Ecos Soluções traz tempo para você, assim, ó, terceiriza o financeiro com a gente e vai vender. Vai vender seu produto, vai vender seu serviço, vai fazer o que você sabe fazer. Ó, meu core é o quê? Eu sou perito em projetos arquitetônicos. Foca nisso, cara. Sua casa ali, seu escritório de arquitetura, ele é fantástico. Então, foca em fechar novos contratos de arquitetura e deixa o financeiro com a gente. Porque se você quiser fazer as duas coisas, você não vai ter tempo para fazer bem nenhum e nem outro. Terceirizar. Eu vou perder o controle do meu negócio. Jamais. Você continua sendo dono do seu negócio. Você que vai apertar o botão. Você vai ser o dono. Nós vamos ser o gerente. Se você é o gerente, nós vamos ser o supervisor. Então, nós vamos reportar tudo para você, empresário, naquilo. A Ecos Soluções fala assim, ó, eu sou seu funcionário. Só que eu trabalho em outro escritório. Mas eu vou te dar toda a ferramenta, relatório de indicador, todas as contas cadastradas, lançadas em dia, e quem decide que vai pagar ou não é você. E nós vamos te ajudar com um relatório de indicadores para falar, chegou o momento de crescer, chegou o momento de pisar no freio e outros indicadores aí do segmento financeiro. Mas é muito caro. Sai mais barato do que você contratar um financeiro para sua empresa. Né?
Primeiro, não só pela questão financeira, mas aqui, terceirizando com Ecosoluções, seu funcionário não vai faltar, não vai tirar férias, não vai te dar atestado, não vai te levar na justiça, caso ele tenha que sair da empresa. Então você não vai ter impostos fora do CLT, que aí hoje está quase em 86%, fora o salário que você tem que pagar para o seu funcionário, e tantos outros benefícios. Então, desmistificando que terceirizar um financeiro, um BPO com a Ecos, é mais caro do que contratar um financeiro. Pelo contrário, é o inverso. Sai mais barato, com uma equipe muito mais competente, talvez aquilo que você contrataria para sua empresa. E se você acha que terceirizar é caro, caro é você ficar perdido na sua empresa. Basicamente é isso aí. Meninos, alguma palavra final? Sim. Só para completar aqui, a gente fala muito de financeiro, terceirizar, parte de contabilidade, mas o principal recado que eu acho que a gente tem que passar aí é que a gente não é uma empresa que tem as caixinhas para vender. Nós somos soluções empresariais. Então, nós vamos sentar com cada cliente, entender qual é a necessidade dele, qual é a dor, e juntos nós vamos propor como que a Ecosoluções vai solucionar aquele problema para ele. Tá? Então, eu acho que esse é o grande diferencial da empresa, porque o que a gente vê no mercado hoje, nessa área, é uma prestação de serviço muito padronizada. E a nossa é customizada. Então, a gente acredita muito nesse modelo, que a gente fazendo sob medida para aquela necessidade, a gente vai conseguir ajudar o empresário a tracionar o negócio dele ainda mais. Boa. Então é isso. Marcelão. É isso aí, complementando o que o Daniel falou, a Ecosoluções não são fragmentos, a gente é uma customização. O que precisar, se às vezes não tiver no nosso radar, nós vamos buscar atrás, nós vamos atrás. Então nós estamos aqui para fazer com que os empresários consigam crescer, ter prosperidade, ter tranquilidade aí na gestão dos seus negócios, para que eles cheguem ao sonho que eles chegaram da empresa, né? Muitos já pensaram, vamos pensar uma Coca-Cola, né? Quando começou lá embaixo, olha o tamanho da empresa que está hoje. Então, cada um tem essa condição e a Ecos está aqui para ajudar nisso daí. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Garotos, eu lembrei de um exemplo, rapidinho, da gente encerrar. A gente fechou um serviço de contabilidade aqui na Ecos e o cara ficou absurdamente assustado quando a nossa proposta não estava cobrando material de escritório. Aí a gente foi descobrir que os dinossauros aqui da região cobram do cliente não só o honorário, mas cobra até material de escritório. Cara, chega a beirar o ridículo. Vocês me desculpem, não sei a realidade de vocês, mas cobrar material de escritório de um cliente que não trabalha nem na sua empresa, é um escritório, é uma empresa e outra empresa. Pensa, começar a cobrar até a caneta e o papel que eu imprimo do meu cliente. Quem dirá o nível de serviço que esses caras oferecem. Mas com a Ecosoluções a gente não cobra material de escritório, pelo contrário, cobra menos para vocês terem cada vez mais lucro e rentabilidade. Garotos, obrigado mais uma vez. Pó de Queijo, aqui mais um episódio, agora direto e reto, sem firula, sem frescura. Ecosoluções Empresariais aqui, mais um empreendimento de sucesso que você vai estar aí assistindo no YouTube. Já curte, compartilha, deixa aqui seu like, seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo a todos.